irmãos, hoje é o nosso culto de ensino, culto de doutrina, culto de instrução da palavra de Deus. E como todos os nossos cultos, Deus tem nos abençoado, tem nos dado uma palavra de Deus aos nossos corações. E nessa noite não vai ser diferente. Quero desde já vos convidar para abrir as vossas Bíblias na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Somente este versículo para a nossa prévia meditação. Glória a Jesus. Todos encontraram? Tem alguém ainda procurando? Ajuda aí. Timóteo fica depois da carta aos Tessalonicenses. Você vai encontrar a primeira carta e vai encontrar a segunda carta. É antes de Tito, né? Glória a Jesus. Vizinho a Hebreus. Vizinho a Hebreus. E se você sentir mais dificuldade do que essas dicas que nós demos, fica entre Gênesis e Apocalipse. Aí você encontra. Amém? Glória a Deus. Vamos ler para ganharmos tempo. Diz assim, meus irmãos: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para, diga comigo, ensinar, redarguir, corrigir, instruir em toda a justiça. E quem pode dizer amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estávamos essa semana pedindo a Deus uma palavra. Você não sabe que nós vamos completar 3 anos, né? E assumimos aqui a representação do pastor Antônio Bezerra. Nós aqui representamos a ele, como todos os dirigentes representam o nosso pastor nas congregações aonde dirigem. E durante esses 3 anos, quase 3 anos, nós temos procurado orar a Deus, estudar a palavra de Deus, pedir a Deus uma palavra para os corações dos irmãos. E é isso que nós temos feito, e pedido a Deus esta semana. Deus, por a sua infinita misericórdia, nos dera esta palavra, que eu já quero aqui trazer o tema para a nossa prévia meditação. O tema que Deus nos dera para esta noite é o seguinte: porque a igreja precisa do culto de doutrina. Amém? Vamos repetir essa pergunta assim: porque a igreja precisa dos cultos de doutrina. É isso que nós vamos aqui nessa noite aprender. O porquê? Qual a necessidade? Por que doutrinar? O que é doutrinar? Quem pode doutrinar? Quais os benefícios que nos traz a doutrina da palavra de Deus? Amém? No preâmbulo dessa mensagem, é necessário enfatizarmos que a igreja hoje está vivenciando os mais dias difíceis possíveis, aonde em muitas igrejas tem relegado a segundo plano o ensino da palavra de Deus. Os dias odiernos, esse dia chamado hoje, são os dias mais difíceis da igreja, aonde muitas delas têm relegado, ou seja, levado a segundo plano, deixado para trás, para segundo plano, o ensino da palavra de Deus. É bem verdade que em muitas igrejas tem sido substituído o ensino por outras atividades, tais como apresentações artísticas, shows, filmes, manifestações místicas. É isso que em muitas igrejas tem procurado apresentar aos seus membros e congregados para os atrair. É bem verdade aqui dizer que muitas igrejas têm procurado substituir a palavra de Deus, o ensino da palavra, pela uma apresentação de um cantor famoso, de um artista. Não é verdade? E quando se diz: olha, hoje estará conosco fulano de tal, um cantor renomado, falta espaço na igreja. Não é verdade? Aparece
você nunca viu na vida. Glória a Jesus. Mas quando se diz é ensino da palavra de Deus, só vem aqueles que têm compromisso com esta palavra. Quem tem compromisso com esta palavra? Levanta a mão, diga alguma coisa. Em muitas igrejas, o resultado por substituir o ensino da palavra não tem sido outro, a não ser o desastroso declínio espiritual. É bem verdade que muitas igrejas hoje estão vivendo crises espirituais. Crentes sem identidade cristã, sem formação de caráter cristã, e até mesmo muitos crentes sem convicções de uma vida futura com Cristo Jesus. Em muitas igrejas, se parar um crente e perguntar: se você morrer agora, você vai para onde? Eu não sei, Deus sabe. Em muitas igrejas, se perguntar um crente, um membro, até mesmo ao obreiro: se você morrer agora, para onde é que vocês vão? Eu não sei, Deus sabe. Mas um crente que estuda a palavra de Deus, ele tem convicção. Ele diz: se eu morrer agora, eu vou morar com Jesus na glória. Porque só a palavra de Deus nos dá essa convicção. Amém? É por isso que existem muitas igrejas declinando na fé, fechando as suas portas. Amém? Porque não falar aqui do país dos Estados Unidos, que era o berço dos missionários. De lá saíram grandes homens, grandes mulheres, que incendiaram o mundo com o poder do Espírito Santo. Mas os seus cultos foram substituindo o ensino da palavra por essas coisas que eu aqui vos apresentei. Artistas, amém? Artistas gospels, não é? Filmes, apresentações teatrais, não é verdade? Shows. E hoje eles estão vivendo uma crise espiritual. Um país que era o berço dos missionários, hoje necessitam ser novamente reevangelizados. Sabe o que é isso? O abandono do ensino da palavra de Deus. A palavra doutrina vem originária do vocábulo latino que quer dizer dogma, que quer dizer ensinar, instruir e educar. Quando nós dizemos hoje é o culto de doutrina, isto nós queremos dizer hoje é o culto do ensino da palavra de Deus. A doutrina cristã se utiliza dos recursos da didática e da homilética e tem como livro base a Bíblia Sagrada, da qual jamais se pode se afastar. Não tem como doutrinar a igreja, não tem como ensinar a igreja sem o uso da palavra de Deus. Quando você vê uma igreja que procura instruir a igreja e educar a igreja sem a Bíblia, esta igreja não tem solidez espiritual. É uma igreja facilmente enganada, facilmente levada por qualquer vento ou por qualquer novidade que se apareça. Mas uma igreja que se utiliza da palavra de Deus para instruir os seus membros, seus congregados, é uma igreja forte. Deixa eu ver, quem são aqui a igreja forte? Levanta a mão, diga alguma coisa que glorifique o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele foi, meus irmãos, bem enfático, taxativo, categórico em dizer, lá em Mateus, abre aí a sua Bíblia, hoje é um culto de ensino. Mateus capítulo 4, versículo 4. Quem achou? Demorou. Diz assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saia da boca de Deus. Tem muita gente pensando que a vida cristã é nutrida por shows. Muita gente pensando que a vida cristã ela é nutrida por apresentações teatrais. Tem muita gente pensando que a vida cristã é nutrida de sinais e de milagre. Ao dedinho, Jesus foi bem taxativo. O homem precisa e necessita de se alimentar pela palavra de Deus. Amém? Lá no Evangelho que João narrou, capítulo 5, abra aí
a sua Bíblia. Versículo 39, quem achou demorou, diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que dão de mim testemunho. Quem disse isso aqui, meu irmão, não foi esse Zé Buchudo, não. Quem disse essas palavras foi o próprio Jesus. Pergunta o teu irmão assim: quer ter vida eterna? Meu irmão, participe do culto, assim: quer ter vida eterna? Se alimente da palavra. Diga mais: quer ter e quer conhecer a Jesus? Leia a palavra de Deus. Quem lê a palavra de Deus não é crente bobinho. Quem lê a palavra de Deus é crente sábio. Quem lê a palavra de Deus, meu irmão, não é um crente magrelo, é diabético, na verdade desnutrido. Não. Um crente que lê a palavra de Deus é um crente forte, é um crente nutrido, é um crente fortalecido, é um crente alimentado. E nesta noite Jesus tem palavra para as nossas almas. Amém? Glória a Jesus. Mas a realidade, infelizmente, em muitas igrejas, meus irmãos, tem sido outra. Amém? Se passa mais tempo com oba-oba do que o ensino da palavra de Deus. Tem culto por aí que você, se não botar direito, tem uma desconfiança. Espera aí, eu participei de um culto ou de um show? É tanto hino, e é hino, que a pessoa fica inado. Hino, começa com hino, continua com hino e se termina com hino. E aí se pergunta: o que foi que Deus falou com você? Eu não sei que eu estava adorando. Por quê? Porque dão prioridade somente a louvor. Louvor é bom, amém? Deus também fala através do louvor, mas não é, meu irmão, a prioridade no culto. A prioridade no culto é o ensino da palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, para atraírem os crentes, querem mudar a normalidade do culto, que é o ensino da palavra, para poder apresentar shows, trazer artistas. E Paulo nos dá aqui uma advertência, meus irmãos, porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já previa essas coisas. Vamos ver na Bíblia? Vamos ver? Abre aí, 2 Timóteo, capítulo 4, leia o versículo 3 até o versículo 4. Demorou, diz assim: porque virá tempo que não suportarão. O quê? O que é que eles não vão suportar? O quê? A doutrina, mas tendo o desejo de ouvir o quê? Coisas agradáveis. Ajuntarão para si mestre segundo seus próprios desejos. Versículo 4. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Paulo, já há muito tempo atrás, já estava prevendo isso. E é diferente hoje? Não é isso que está acontecendo? Quando se prega hoje a palavra, diz logo: é desabafo. Aí porque sabe a minha vida. Alguém disse para ele alguma coisa de mim. É por isso, meus irmãos, que eu não tenho o costume. Escuta isso. Eu não tenho o costume de estar nas cozinhas dos crentes. Até gosto desse ambiente. Amém? Mas não tenho o costume de estar. Porque quando eu chegar aqui no culto, de nada eu vou ter de que me contrariar, porque eu estou pregando a palavra. Eu estarei pregando a palavra. Que você creia ou não creia, eu vou pregar a palavra. Que você gosta ou não gosta, eu vou pregar a palavra. Eu não sei da sua vida, não quero saber da tua vida, não te visitei hoje, mas o que Deus me dá, eu vou transmitir, Deus vai falar com você. Fica esses profetinhos, esses pregadorzinhos nas cozinhas dos crentes, vendo o que se acontece nas casas dos irmãos. Aí quando chega no culto, aí se ouça, tem a ousadia, a petulância e dizer: olha, Deus está dizendo isso para você. Dizendo o que, se você já viu? É por isso que muita gente não acredita, perde-se a credibilidade. E hoje é assim. Desabafo. Tudo hoje, se pegar,
é desabafo. Olha para o teu irmão, diga para ele que você gosta ou não gosta, a palavra tem que ser pregada. Vai repetir isso para ele novamente, que você goste ou deixe de gostar, mas a palavra vai ser pregada. Enquanto Deus nos der vida e graça, condição, sabedoria, poder do alto, eu vou pregar esta palavra. Amém? Vou pregar. Até, irmão, tem aqueles que faz cara feia. Se está falando, levanta, vai para o banheiro, para o bebedor e aquela agonia. Você pode se espinhar aí, a palavra vai ser pregada. Amém? Você pode se contorcer toda aí, se espremer, fazer cara feia. Eu não tenho medo de cara feia, eu tenho um espelho em casa, eu sou feio e me vejo todo dia, por isso que eu não tenho medo de cara feia, mas a palavra vai ser pregada. Amém? Dá comichão, dá agonia, não é verdade? Paulo já estava dizendo isso. E eles vão procurar o mestre segundo o seu desejo, porque eles querem ouvir o que eles querem. Eu fui pregar numa igreja, a gente conta um milagre, mas não diz o santo. Eu morava na cidade de São José dos Campos, fui pregar numa igreja na cidade de Jacareí. E quando eu cheguei lá, o dirigente me procurou e disse: meu irmão, o que é que tu tem aí para representar a igreja? É bênção ou cajado? Diga logo, se for cajado, meu irmão, aqui os irmãos não gostam. Eu disse: ô meu irmão, então você convidou o pregador errado. O que eu tenho aqui é a Bíblia. O que Deus mandar falar, eu vou falar. E você pode aproveitar, ou me dar a oportunidade, ou não me dá. Agora, se você quer ouvir o que vocês querem ouvir, convidou a pessoa errada. Eu não sou profeta de Baal, eu não como na mesa de Jezabel. Eu sirvo ao Deus que é o dono da palavra e que sabe a necessidade do povo. Aí ele viu que não tinha jeito e disse: então pegue leve e converse com Jeová. Amém? Agora eu vou pregar a palavra de Deus. Amém, irmão? Vou pregar. É por isso, meu irmão, que eu não cobro para pregar. Não cobro. Tem as minhas exigências, é lógico. Eu não vou sair de casa 6 horas da manhã, sair da cidade onde eu moro para uma outra cidade, não é verdade? Sem que a pessoa se responsabilize pela minha condução, melhor dizendo, até o lugar, e que quando acabar o culto, não prepare o meu cuscuzinho. Tem que ter um cuscuz. Eu não cobro para pregar. Agora eu exijo o meu cuscuz, porque não vai dar tempo eu voltar em casa de madrugada, acordar a mulher para fazer. Então já me logo me dê logo o meu cuscuz. Amém? Agora eu não cobro. Fui pregar na cidade de Santana do Ipanema, divisa de Alagoas com Pernambuco. Quando acabou o culto, quando acabou o congresso, o pastor tirou meu couro. Eu preguei no sábado de noite, preguei, dei um estudo domingo de manhã, preguei numa concentração evangelística no domingo à tarde, e ele disse: agora é o encerramento. O pregador mesmo de ontem, de hoje de manhã, de tarde, vai pregar de novo. E eu preguei. Quando ele acabou, ele disse: quanto foi? Quanto foi? Sim, quanto foi? Eu disse: não, meu irmão, não cobro não. Amém? Eu já estou grato a Deus pela consideração, pela recepção, amém? Pelo cuidado que o irmão tem nos dado. Ah, o senhor é diferente, não é não, não. É porque, sabe por que eu não cobro, irmão? Porque eu vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. Aleluia. Glória a Jesus. Mas Paulo já estava prevendo isso. Vai dar agonia, não quer. Mas também Paulo dá um conselho a quem usa a palavra de Deus, para quem prega a palavra de Deus. Abra aí, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. O que é que diz, Deborah? Diz assim: porque quem pregue a palavra insta a tempo e fora de tempo, admoeste, repreenda, exorta com toda a longanimidade e todo o ensino. Está gostando? Eu vou pregar a palavra de Deus. Não está gostando? Vou continuar pregando. Paulo não manda parar. Paulo diz: pregue, doutrine, exorte, repreenda, ensine, porque é a palavra que dá vida à igreja. Você tem vida? Levanta a mão, diga alguma coisa que glorifique o nome de Jesus. Mas, meus irmãos, é bom também enfatizar que não é todo
nem todo mundo que pode ensinar a igreja. Existem alguns requisitos. Amém? Nós já aprendemos porque é que temos que ter culto de doutrina, porque é a doutrina que alimenta o povo. Nós já aprendemos, não é verdade? E o que é doutrina? Doutrina é ensino. Agora nós vamos entender quem pode doutrinar a igreja. Amém? São alguns requisitos. Primeiro requisito: a pessoa para doutrinar a igreja precisa ter a aptidão para o ensino. Amém? Eles têm que estar apto para ensinar. É a Bíblia que diz. Amém? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. O que é que diz, demorou? Diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja o quê? Seja o quê, irmão? Irrepreensível, marido de uma só. Aí quem anda aí com a poligamia não pode ensinar a palavra de Deus. Amém? O ensinador, ele é monogâmico, ele só tem uma mulher na sua vida, e a esta ele vive até Jesus os chamar. Amém? Só morte. Então ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, e agora vem o interessante: apto para ensinar. Então não é qualquer um. Não é qualquer um que pode ensinar a igreja. Amém, irmão? Só aqueles que estão aptos, que têm uma vida apta, que pode pregar e de nada acusar, que pode pregar e de nada o questionar, porque ele tem aptidão para o ensino. Amém? É a primeira característica. Segunda característica: para ensinar, a pessoa precisa ter o quê? Dedicação no ensino. Dedicação no ensino. Eu fico vendo, meus irmãos, uns certos pregadores que quer dar doutrina, que quer pregar, que quer se apresentar, mas não se dedica ao ensino, não se dedica ao estudo da palavra. Amém, irmão? Não procura aprender, não participa de escola bíblica, não participa de culto de doutrina e quer doutrinar. A Bíblia diz diferente. Amém? Vamos ver o que é que diz a Bíblia? Romanos, capítulo 12, versículo 7. O que é que diz? Diz assim: se é ministério, seja em ministrar. E se é ensinar, que haja o que, irmão? Dedicação ao ensino. Quem quer ensinar, se dedica ao ensino, não é? Ele investe no ensino, ele procura adquirir livros, ele procura adquirir conhecimento, ele se dedica àquele ministério que é de ensinar. Porque, meu irmão, imagine você passar 1 hora e a pessoa contando a história do pica-pau. A hiena do pica-pau, hoje eu assisti, porque, imagine, ser 1 hora ouvindo um pregador contando a história da Cinderela. Por que fazem isso? Porque não tem se dedicado ao ensino. Amém? Quem está apto para ensinar, ele procura se aperfeiçoar o ensino. Ele quer aprender mais. Não, eu quero conhecer, eu quero tirar as minhas dúvidas, para quando eu falar não haja confusão, para que as pessoas também aprendam assim também como eu tenho aprendido. Amém? É a segunda coisa. Terceira coisa, qual é o requisito para poder doutrinar a igreja? O ensinador precisa ter amor à leitura diária da palavra. Aí é que dói. Quando você vê o pregador, meus irmãos, não durma não, minha irmã. Quando você vê o pregador enxertando linguiça no culto, olhando para o relógio e dizendo: eu não tenho nada, eu não sou nada, e é porque ele pegou na Bíblia naquele momento para pregar. É verdade. Amém. Eu sei que é difícil dar glória a Deus. Aí vocês vão aprender. Glória a Deus. Quer pregar, mas só prega a Bíblia no dia que vai pregar. O pregador, ele tem que manejar bem esta palavra. Ele tem que ter contato com esta palavra todos os dias, todos os dias, todos os dias. Olha para quem está só diz assim: você quer pregar a palavra de Deus? Vai perguntar: você quer pregar a palavra de Deus?
você precisa manejar bem esta palavra. E só maneja bem esta palavra quem ama a leitura diária desta palavra. Tem gente que quer ensinar, entendeu, meu irmão? Mas não lê a Bíblia. Aí teve um que foi pregar, aí todo empolgado, e essas pessoas que não lê Bíblia preenchem o tempo só falando em línguas. Parece o UFC, né? Amém? Pregue a palavra. E quem não lê a palavra fica enxergando o tempo, gastando tempo com tolice. Não é verdade? Aí teve um que chegou e disse: é porque o Deus que usou Zaqueu para tocar no mar e o povo a passar a pé enxuto é o mesmo Deus que viu Moisés em cima da figueira e disse: desce, Moisés. Aí o irmão disse: ô irmão, não é Moisés não, era Zaqueu. É porque Moisés estava no lugar de Zaqueu. Desce daí, desce daí, desce daí, desce daí. Ô irmão, sabe o que é isso? Falta de costume de ler a Bíblia. Quem leu a Bíblia hoje aqui? Deixa eu ver. Quem leu hoje a Bíblia aqui? Oh, muita gente, graças a Deus. Tenha este hábito de ler a Bíblia. Amém? Agora tem crente que vem para o culto, nem a Bíblia atrás. Nem a Bíblia atrás. Imagine ele dentro de casa. Se ele não traz a Bíblia, que é a única ferramenta que se utiliza no culto, e ele não traz nem para o culto, em casa ele não quer nem ver a Bíblia. Meu Deus. Amém? Mas se você quer ensinar, você precisa ter amor à leitura da palavra de Deus. Olha só o que é que diz Salmo de número 119, versículo 27. Olha só a expressão do salmista, diz assim: ó, quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação em algumas horas. É assim? Não. Em vez em quando? Não. É assim? Não, ele disse: é a minha meditação todos os dias. Quem quer ensinar a palavra de Deus precisa ter intimidade com esta palavra. Quem quer pregar a palavra de Deus precisa, meus irmãos, ter contato com ela frequentemente, diariamente, constantemente. Meu irmão, a Bíblia nos dará conhecimento para ajudar outras pessoas. Não se pode pregar sem conhecer a Bíblia. E só conhece a Bíblia quem lê a Bíblia. Eu vi um outro dizer: porque está escrito, se não vier pelo amor, vem pela dor. É a Bíblia que diz. Aí o irmãozinho diz: só se for na Bíblia de São Roque. Amém? Querem construir mal da Bíblia. E sabe o que é isso, meu irmão? É pregador que não tem costume de ler a Bíblia. Leia a Bíblia e tu vai pregar a verdade. Leia a Bíblia e você estará apto para ensinar. Leia a Bíblia, você será um crente sábio e ajudará outras pessoas. Quem pode levantar a mão e dar uma glória a Jesus? Outra característica de quem quer doutrinar a igreja. Amém? Você pode dar glória a Jesus? Pode. Quarto requisito para poder ensinar: o pregador, o ensinador precisa ser exemplo. Aí dói. Aí dói. Aí se até agora não saiu um luia, agora que não vai sair mesmo. Amém? Só quer pregar, mas vive uma vida desconcertante, vive uma vida enganosa, vive uma vida de aparência e quer pregar, quer ensinar os outros. Aleluia, meu Deus. Não se pode ensinar aquilo que você antes não aprendeu. Vai, olha para o teu irmão, diga isso para ele: não se pode ensinar sem antes você ter aprendido. Só ensina quem vive o que ensina. Eu não aceito ser doutrinado por uma pessoa que não viva aquilo que prega. Eu não aceito. Eu não aceito. Não. Pregar aquilo que não vive é se utilizar da filosofia farisaica. Que filosofia é essa? Faça o que eu vos falo, mas não faça o que eu pratico. Foi Jesus que disse isso. Mateus 24. Amém? Glória a Jesus. Não foi isso?
mas não pratique o que ele nos faz. Amém? Glória a Jesus. Para pregar, irmã Conceição, precisa ser exemplo dos fiéis, das pessoas lá fora. Amém? A sua vida precisa ser um espelho para aqueles que estão te ouvindo. Quem pode glorificar a Deus por isso? Eu quero pregar e está vivendo de prega. Que adianta? Irmão, não adultereis e vive uma vida de adultério. Irmão, não roubéis e vive roubando. Irmão, não andeis se contaminando com as coisas desse mundo e não sai no meio da malandragem, no meio da roda dos escarnecedores. Ei, meu irmão, você só pode ensinar e pregar aquilo que você está vivendo. Amém. Quem pode dar glória a Jesus? Os irmãos aqui são crentes, viu, irmão? Uma palavra dessa, quando eu dou glória a Deus, é porque são crentes, filho. Amém? Para pregar, precisa, irmã Sueli, ser exemplo. Amém? Ser exemplo. Vamos ver na Bíblia, vamos ver? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 a 13. O que é que diz? Diz assim: ninguém despreze a tua o quê? Mocidade. Mas ser o quê? Exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, até que eu vá e aplique-te a leitura, a exortação e ao ensino. Glória a Deus. Não se pode ensinar, meu irmão, aquilo que você não está vivenciando. Não se pode querer doutrinar a igreja se você também não está sendo doutrinado. Amém? Para pregar, tem que ser exemplo. Olha para o teu irmão e diga para ele: só aceite o ensino de quem está vivenciando o ensino. Diga mais: não aceite tolice. Crente não enche a alma de tolice. Crente enche a alma da palavra de Deus. Quantos vieram ouvir ela nessa noite? Amém? Outra coisa importantíssima. Glória a Jesus. Qual é a característica de quem pode doutrinar a igreja? Quinta característica. Qual é? Ter a sua casa bem presidida, ou seja, bem governada. Agora é que não vai sair mesmo luia. Eu fico vendo, meus irmãos, uns pregadorzinhos que gostam de exortar os filhos dos outros. Quem olha muito para a casa dos outros esquece da sua. Para ensinar a igreja, você primeiro tem que governar a sua própria casa. Tem gente que gosta de querer doutrinar as mulheres dos outros, mas a dele quer andar de qualquer jeito. Se você não está governando a sua, você vai governar dos outros, meu irmão. Primeiro governa a sua casa. Eu sei que é ruim, eu sei que é difícil, eu sei que fica se torcendo, mas é a palavra de Deus. Eu não vim aqui contar a história da carochinha, eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Amém? Governa a casa dos outros, mas se esquece da sua. Amém? Para pregar a palavra de Deus, para doutrinar a igreja, tem que primeiro governar a sua própria casa. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Quem é que disse isso? A Bíblia. Foi o apóstolo Paulo. Se você está com raiva aí, quando chegar no céu vai reclamar com ele, não é comigo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 a 5, é que diz assim: que governe o quê? Mal a sua própria casa. É assim? Não é não? Oh, meu Deus do céu. Olha só o que é que diz: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos desordenadamente, assim? Tendo seus filhos em sujeição com todo respeito. Tem gente que gosta de exigir respeito dos filhos dos outros, mas o dele não respeita. A filhinha dele não respeita. A filhinha dela não respeita, mas ela quer exigir respeito dos outros. Para doutrinar a igreja, para ensinar a noiva de Cristo, você tem que presidir bem a sua própria casa. Se você não consegue governar bem a sua casa, você não está apto para poder doutrinar a igreja. Não está. É a Bíblia que diz, olha só o que diz, o versículo de número 5. Por
a igreja de Cristo. Eu pergunto nessa noite: se o pregador não governa bem sua casa, tem como governar a igreja? Não, responde você mesmo com os ruins. Tem como governar? Tem como doutrinar? Tem como corrigir? Tem como exortar? Tem como ensinar? Não. Você precisa primeiro doutrinar a tua casa, doutrinar os seus filhos, doutrinar a sua esposa, para depois querer doutrinar a igreja. Quem assim concorda, levanta a mão e glorifica. Além que já vai dar 9 horas. Vamos lá. Então nós aprendemos nessa noite por que deve existir culto de doutrina. Por que é que deve? Para que a igreja não entre numa crise espiritual. O que é doutrina? Doutrina é ensino da palavra de Deus. Quem pode doutrinar a igreja? Os que estão aptos, amém? Os que se dedicam ao ensino, os que amam a leitura da palavra de Deus, os que são exemplo e os que estão governando bem a sua própria casa. Mas não para aí não. Amém? Não para aí. E quais são os benefícios que traz a doutrina da palavra de Deus para a vida do cristão? É isso que nós vamos aprender. Eu vou começar a pregar agora. Amém, irmão? Até então foi somente uma saudação. Vou começar a pregar agora. Amém, irmão? Glória a Jesus. Quais são os benefícios? Primeiro, leva-nos a aprimorar-nos ao conhecimento de Deus. O crente só conhece a Deus quando ele é bem doutrinado. O crente só sabe que existe salvação eterna porque ele está sendo ensinado pela palavra de Deus. O crente só tem convicção de uma vida eterna futuramente porque ele é doutrinado pela palavra de Deus. O crente só sabe o que é certo e o que é errado porque ele é ensinado pela palavra de Deus. Olha só o que é que diz o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Quem foi que achou? Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Conheçamos, prossigamos. Isso quer dizer o quê? É contínuo, é constante, é frequente. Amém? Em conhecer a quem? Ao Senhor. Deuteronômio capítulo 32, versículo 2. Olha só o conselho de Deus a Moisés. O que é que diz? Diz assim: protege como se goteja a chuva. Ao quê? A minha doutrina. A chuva ela vem de enxurrada assim, igual aquelas cachoeiras assim que vem a chuva? Não, ela vem em gota. Assim deve ser a doutrina da palavra de Deus. Sempre caindo sobre as nossas vidas, sempre nutrindo as nossas vidas, sempre alimentando as nossas vidas, sempre nos dando vida, porque água é vida e a palavra de Deus, o ensino da palavra é vida. Protege como a chuva a minha doutrina, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como a chuva sobre a relva. Crente que lê a palavra, que estuda a palavra, que participa de escola bíblica, que se aprimora a conhecer a Deus, ele estuda a palavra de Deus. Amém? Qual é o outro benefício, irmão César? O outro benefício é a palavra de Deus, a doutrina da palavra nos guarda e nos livra do pecado. Olha para o teu irmão, você não quer pecar? Diga assim: você não quer pecar? Diga mais assim: você quer vencer o pecado? Estude a palavra de Deus. Crente que anda pecando é porque tem abandonado o ensino da palavra de Deus. É a Bíblia que diz. Amém? A Bíblia que diz, Salmo 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra aonde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Só peca quem quer. Amém? Não fique com anjo. Você é tímido? Não é não. Não é não. Vem aqui, faz favor. Suponhamos, eu estou aqui, vou fazer aqui uma ilustração. Eu estou aqui. E aí, aqui está ele não está aqui não, é só uma simbologia. Está o inimigo me tentando.
E aqui ele é um anjo bonito, assim, forte. O anjo fica com a espada, né? Se pecar, eu lhe mato, se pecar, eu lhe mato. É assim? Não, pode sentar. Não. Só o dedinho. Não. O desejo vem, o tentador vem. Mas se você tem guardado a palavra no seu coração, você estará protegido da tentação. Jesus venceu a tentação, foi com a palavra. O diabo disse, faça, não faça, porque está escrito. Mas também está escrito, faça, não faça, porque está escrito. Aponta o dedo, diga para o irmão, vença o diabo com a palavra. Diga assim, vença essa tentação que está estremecendo a sua estrutura espiritual. Ô meu irmão, mas diga isso, alguém precisa ouvir isso nesta noite. Diga assim, você só vai vencer esta tentação, este processo do diabo contra a sua vida, quando você esconder a palavra de Deus no seu coração. Guarda a palavra, anda a palavra, sabe bem da palavra, estuda a palavra, aleluia, tenha a palavra, e você vai vencer o pecado. Quem pode adorar a Deus nessa noite? Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Quem pode dizer, Senhor, é a tua palavra que é escudo bloqueio da minha vida? Glória a palavra. Amém, irmão? É a palavra. A palavra, meus irmãos, nos ajuda a combater o mal. Amém? O diabo diz, faça, você diz, não faço, porque a Bíblia me ensina dessa forma. Amém? Aleluia. Não é o achismo do pregador. Não. Tem gente que não anda fazendo muita coisa porque alguém achou que ele não deveria fazer. Esse crente não tem solidez espiritual. Tem gente que deixou de fazer muita coisa porque alguém disse, se fizer, não faço. Aí por dentro aquele desejo de fazer. Não é verdade? Mas se não tivesse ninguém vendo, eu fazia. Sabe o que é isso? Falta da palavra. Porque quem tem a palavra, meu irmão, não se deixa ser vencido pela tentação. Ele não se veste de maneira indecente. Não é porque alguém vai reclamar, ou porque alguém vai dizer, não, mas você é crente, está sem medo de Deus. Não. Ele não se veste de maneira indecente, porque a palavra de Deus nos ensina a nos apresentar de maneira indecente. Glória a Deus. É a palavra, meu irmão. Não é achismo, não é miragem. Amém? Não é revelation. Não. É a palavra. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então a palavra nos guarda contra o pecado. Outro benefício da doutrina, ela nos ajuda a nos santificarmos. Amém? Quem quer ser santo aqui? Quem quer ser santo? Se você quiser ser santo, levanta a mão. Só quem quer ser santo. O que é, irmão César, se santificar? Se santificar é se afastar do pecado. Isso é santificar. Amém? É se separar daquilo que é impuro. É você se distanciar do mal. Fazendo isso, você está se santificando. E como é que a pessoa consegue se santificar? Jesus nos deu o ensino. João, Evangelho narrado por João 17:17. Irmão, aqui eu só estou citando a Bíblia. Amém, irmão? O que é que diz? Santificar-nos na o quê? Na verdade. Quem é a verdade? A tua palavra é verdade. Você trouxe ela? Levanta aí, deixa eu ver. Você trouxe a Bíblia? Trouxe? Levanta ela. O que é a verdade, irmão César? É isso aí, é a Bíblia. A Bíblia vai te ajudar a você se santificar. Quem lê a Bíblia se torna um crente santo. Quem lê a Bíblia, ele se distancia do pecado. Quem lê a Bíblia, ele não quer saber de pecado, ele não quer saber de pecar. Quem lê a Bíblia, ele só quer se santificar, ele só quer se aproximar de Deus, conhecer a Deus. Quem lê a Bíblia é um crente santo, porque a palavra nos santifica. Amém? Glória a Jesus. Mas para aí, você não, para não. A palavra também, o ensino da doutrina, também tem como benefício iluminar-nos o entendimento. Amém? O ensino da palavra nos traz iluminação no nosso entendimento. Às vezes você está confuso.
Às vezes você está túrbido. Estou xingando não, viu? Túrbido é confuso. Só está túrbida, confusa, e não sabe que decisão tomar. Aí ele ora a Deus e a palavra se revela para ele. Eu não sei se você já teve essa sensação de sair de casa preocupada. O que é que eu devo fazer? Senhor, falei-me. E aquela agonia, e aquele desespero. Aí de repente você dobra o joelho. E aí de repente você ora a Deus. E quando você menos espera, a palavra está falando com você. Faça isso não. Faça assim. Faça dessa forma, você vai se dar bem. E aí você retorna para casa com as ideias iluminadas, com as ideias positivas. Você sai daqui, irmão, orientado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem esse poder na nossa vida. Amém? Você está em casa, vai fazer o teste. Está em casa, confuso, atribulado, menino tirando a tua paciência e o problema, não é? Querendo desequilibrar o teu emocional. Eu tenho um conselho para você. Em vez de ficar se descabelando e gritando dentro de casa, leia a palavra. Ela vai te orientar e você vai fazer o que é certo. Meu irmão, eu estou sentindo um peso, eu estou sentindo algo, aleluia, forte nesta palavra que eu vou proferir. Tem gente que entrou aqui angustiada para tomar uma decisão. Você disse: Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu não sei o que vai acontecer. Deus agora está te orientando. Aquieta, deixa, porque eu vou resolver por você. Esta causa não é para você resolver. Irmão, mas assim Deus resolve tudo. Não, Deus está falando de maneira específica. Se você tentar resolver, você só vai piorar a coisa. Agora deixa com Deus, porque Deus vai fazer na sua vida e você vai glorificar. Alguém chegou aqui pedindo esta orientação: Senhor, faço ou não faço? Deus disse: aquieta, porque eu vou fazer por você. Agora é a minha vez de mostrar o meu poder sobre a tua vida. Quem pode glorificar a Deus por isso? A palavra nos ensina. É a palavra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui é. Você sabe com quem Deus está falando nesta noite. Eu sei que essa palavra serve para mim, serve para toda a igreja, mas eu não sou leviano. Deus está falando com uma pessoa específica. Você chegou aqui dizendo: Senhor, me ajuda a tomar essa direção. Deus está te direcionando. Aquieta-te e saberás que eu sou teu Deus. É a palavra. É a palavra. A palavra nos ilumina o entendimento. Salmo 119, 130. O que é que diz? A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Amém? Quantos testemunhos a gente ouve, estou acabando já, de pessoas que vão para audiências, não tem condição de pagar um advogado, e o pior, ela é tão simples, que não sabe que ele tem direito do Estado arcar com um defensor público para ele. Mas ele é tão simples que nem isso ele nota. E ele vai para uma audiência, só ele e o seu Deus. Amém. E chega lá, o advogado da outra parte usa todas as leis, todas as estratégias, não é? Para acusar, para poder lhe arrebentar. E o crente quieto. E aí o juiz diz: se você quer falar. Aí de repente, aquela pessoa simples, Deus vai colocando palavra. Colocando palavra. Vá por aqui. Diga isso aqui. Faça isso. E aí, meu irmão, você menos espera, você ganha a causa. O que é isso? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ele nos orienta. Amém? Uma certa feita, o camarada queria fazer um negócio comigo. Eu não sou muito de negócio. Sou muito de negócio de troca, essas coisas. Nada contra. Amém? Mas não sou muito disso, eu não gosto. E o cara ali me dando tanta vantagem. Foi tanta vantagem que eu quase que fazia. Eu disse: você me dá um dia para eu dar a resposta. Dou. Fui para casa, comecei a orar: Senhor, me oriente.
Me orienta, Senhor. Me oriente. Fui orando, pedindo direção a Deus, pedindo graça a Deus. E quando eu abri a Bíblia, Deus falou comigo. Amém? Não te desloca deste lugar para o outro, porque aqui está a bênção de Jacó. Eu não esqueço isso nunca. Eu disse, olha aí. Amém? Todo dia procurei. Está desfeito, meu irmão? A resposta é não. Porque a Bíblia nos orienta. Levanta a mão que eu quero profetizar algo. Deus não deixará o seu povo confuso. A palavra de Deus lhe dará luz, entendimento, lhe dará sabedoria em todas as áreas da sua vida. Quem crê nessa palavra, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Mas a palavra também nos ajuda a atingir a estatura de varão perfeito e apto para a boa obra. A palavra, olha só o que é que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em toda a justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. E perfeitamente preparado para quê? Para toda boa obra. Amém. Pergunta ao teu irmão, quer fazer a obra de Deus? Vai, pergunta a ele, quer fazer a obra de Deus? Agora você vai dizer assim, ó, eu sei que eu não tenho capacidade. Vai dizer assim, eu sei que eu não tenho capacidade, mas a palavra vai me capacitar. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar estratégia, você vai ser um crente sábio. E muitos vão dizer, mas por que ele na frente do trabalho? Porque ele ama a palavra de Deus, ele estuda a palavra de Deus, ele conhece a palavra de Deus, e quem conhece a palavra de Deus está apto para toda boa obra. Amém? É inadmissível, meu irmão, alguém ocupar o cargo da igreja e não gosta de culto de ensino. É inadmissível um crente ocupar o cargo da igreja e não gosta de escola bíblica. Quem quer fazer a obra de Deus, ama a palavra de Deus. O estudo, a doutrina da palavra de Deus nos faz apto para toda boa obra. Irmão, para reger, eu preciso conhecer a Bíblia? Precisa. Amém? Para dirigir um ciclo da oração, precisa conhecer a Bíblia? Precisa. Para poder fazer a ornamentação, precisa. Toda obra na casa de Deus, toda obra para ser feita para Deus, você precisa conhecer a sua palavra, porque você saberá qual é a vontade de Deus para esta obra. Amém? E a última coisa, e eu quero finalizar, tem mais coisa, vamos parar por aqui. A última coisa, o último benefício, para que serve o culto de doutrina? Para alimentar as nossas almas. Quando você vê um crente que não gosta de culto de ensino, que não gosta de pregação, que não gosta de estudar a palavra de Deus, ele é um crente desnutrido, fraco, anêmico. Amém? Qualquer coisinha, ele abandona tudo e deixa tudo. Eu não quero mais esse cargo, porque fulano fez careta para mim. Eu não quero mais vir a essa igreja, porque eu cheguei e me mandou no Deus Pai do Senhor. Não tem gente assim, não tem? Tem ou não tem? Crente fracos. Outros, a privação vem, bate na porta da casa dele e ele diz, não quero ser mais crente. Ser crente e ficar desempregado, isso não é ser crente. Crentes anêmicos. E as igrejas, tem muitas igrejas assim, cheias de crentes assim, crentes fracos, anêmicos. Deixa Jesus por qualquer coisa, deixa Jesus por qualquer situação adversa, deixa Jesus por qualquer cara feia, deixa Jesus porque alguém não falou com ele ou não visitou ela. Não, meu irmão, o crente que se alimenta desta palavra, por nada desta vida, ele deixa Jesus. Paulo disse, o que me separará do amor de Deus? Ele dá uma lista. Mas por que Paulo disse isso? Porque Paulo era um crente que amava a leitura, que comia a palavra, que se alimentava da palavra, que estruturava a sua vida espiritual através
Amém? É por isso que Jesus disse, Mateus 4,4. Mas Jesus lhe respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saia da boca de Deus. Esse foi o primeiro versículo na Bíblia que eu decorei. Primeiro versículo na Bíblia que eu decorei, Mateus 4,4. Quem aqui só comeu uma vez no dia hoje aqui? Quem foi? Só comeu uma vez no dia. Quem comeu duas? Quem comeu 3 vezes ao dia aqui? Levanta a mão. Quem comeu 3 vezes ao dia? Agora, olha só o mais interessante. Quem comeu aqui 4 vezes no dia aqui? Eu comi. Eu comi mesmo. Agora, muitas mãos levantaram, não foi? Olha, de manhã, meio-dia, à tarde, à noite. E eu quero dizer aos irmãos que eu vou comer a quinta vez, não cheguei em casa. Agora eu pergunto, estão rindo, né? Tem uns que estão assim, ó. Agora eu recebi o dom da interpretação. É por isso que ele é barrigudo. Mas vamos lá. Você comeu 5 vezes, 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes. Não vai dormir sem comer alguma coisa. Aí eu pergunto, quem leu a Bíblia hoje? Levanta a mão, só quem leu. Olha, é pouca não. Amém? Jesus está dizendo isso. Assim como você necessita alimentar a sua estrutura física com os alimentos, você precisa alimentar a tua alma com a palavra. É isso que Jesus está falando. É Jesus, meus irmãos, não é esse Zé Buchudo. É Jesus. Assim como você se alimenta 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes por dia, a sua matéria física, você precisa também alimentar a sua alma. Por quê? Porque chegará tempo que esta palavra será escassa. Amém? Amém, irmão? Eu não estou falando de grande tribulação, não. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Quantos crentes que estão no culto todos os dias, não é verdade? De repente surge uma porta de emprego para trabalhar na segunda. Que é isso? Segunda-feira? Não. Horário da segunda, das 2 às 10. E não tem tempo mais para os cultos de ensino, não é verdade? Para as escolas bíblicas. E ali onde vai entrar nele o quê? A escassez da palavra. Mas quem tem ela em depósito vai suportar aquele período que ele vai passar. É por isso que você precisa dizer para alguém: vai comendo, coma, se alimente. Não perca os cursos de doutrina, não perca as escolas bíblicas, leia a palavra de Deus quando estiver em casa, porque quando você chegar numa situação como essa, você está bem nutrido, está bem alimentado. Jesus disse isso. Amém, irmão? Jesus não, o profeta Amós disse isso. Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas o profeta Amós diz o seguinte: cheio do Espírito de Deus, ele disse: eis que virá dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quando você estiver numa situação como eu já passei, eu entrava meio-dia e só saía às 10h30. Trabalhava no restaurante, do restaurante partia para o posto de combustível e 10h30, 11 horas, só ia nos cultos dia de segunda, na sede. Os crentes passavam saía do Santa Cruz para o Pastinho, Candeal, evangelizar, e nos cultos de terça as pessoas saíam do Candeal, do Pastinho, a pé para o Santa Cruz. Isso é na época do pastor Lorival Carlos de Menezes. Ainda não tinha congregação nesses lugares. Eles saíam a pé. E quando eles passavam cantando o hino da harpa, e ainda tinha uns que ainda chega e fazia aquela inveja santa: eita, Deus hoje vai falar comigo. Eu digo: meu Deus, eu aqui. Amém? Eu desejava estar nos cultos. Amém? Mas nem por isso estava desviado. Por quê? Porque quando tive tempo eu estive na casa do Senhor. Quando eu tive tempo eu me alimentei desta palavra. Quando eu tive tempo eu li a palavra de Deus.
Quando eu tive a oportunidade, eu estudei, eu me dediquei, eu fui conhecer a palavra de Deus. Levanta a mão, eu tenho uma palavra profética nesta noite. O diabo não vai te enganar, o diabo não vai fazer você preguejar a abandonar a tua fé. Não, deixa eu tomar mais levantada que eu vou profetizar. Você está comendo esta palavra, você está alimentando a tua alma. O pecado não vai derrotar, não vai destruir a sua vida nem a sua família. Sabe por quê? Porque você está alimentado por esta palavra. Quem é alimentado por esta palavra, o diabo não vence. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Então, meus irmãos, aprendeu hoje por que é que tem culto de doutrina? Quem aprendeu? Levanta a mão e diga alguma coisa. É por isso, para que você conheça a Deus, para que você se alimente, para que você vença o mal, vença o pecado. Amém, irmão? Uma igreja bem doutrinada não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Eu finalizo dizendo: uma igreja bem doutrinada não é dirigida por revelações. Uma igreja bem doutrinada não é dirigida por profecia. Uma igreja bem doutrinada, ela é dirigida pelo Espírito Santo e é pela palavra de Deus. Amém? Que Deus aplique esta palavra em cada coração. Deus abençoe.